Olá, pessoal. Olá, amigos corredores, amigas corredoras. Aqui, Tauro Bonorino do canal Papo Corrido para mais uma noite de conversa. Hoje aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, 17 graus com sensação térmica de 13. O inverno, de fato, está vindo parcelado aqui para minha região, meu povo. Menos mal, eu confesso que eu sou um cara que estou me descobrindo não tão adepto do clima ameno ou frio. Do clima ameno até tudo bem, mas não tanto do clima frio. Neste dia 1º de setembro de 2020, dia do profissional de educação física. Aproveito e saúdo os meus colegas educadores físicos pela data de hoje. Parabéns, meus queridos, minhas queridas, amigas e amigos. Eu tenho muitos, eu não posso nem citar, porque senão eu vou me enrolar, meu povo. Mas deixo aqui meu abraço fraterno, carinhoso, pela passagem do nosso dia, aos profissionais que capacitam, preparam fisicamente, emocionalmente, que são às vezes muito mais do que simples treinadores, meu povo. Enfim, fica a minha lembrança carinhosa a nós. Meu abraço também, simbolicamente abraçando cada um de vocês nessa época em que estamos com o nosso convívio virtual e as lives cada vez mais em evidência e vocês até um pouco tapados de nojo de tanta live, né, meu povo? Mas eu procuro aqui trazer umas lives bacanas para vocês através do canal Papo Corrido, o canal que fala de corrida, de atletismo, né? Atletismo é muito mais amplo, né? É muito mais do que corrida de longa distância, né? É só 5 mil, 10 mil maratona, gente. É tudo que abrange o atletismo, as provas de arremesso, lançamentos, enfim, tudo que o atletismo envolve. E hoje estamos aqui para um bate-papo nesse programa que eu tenho há pouco tempo e que eu peço encarecidamente para vocês, meus amigos e amigas, que sigam lá, prestigiem o Papo Corrido, meu povo. Eu estou aqui usando toda hora o canal do Tauro Bonorino, mas eu queria muito mesmo usar o canal do Papo Corrido, né? O Instagram do Papo Corrido, @o Papo Corrido. Então eu peço que vocês sigam, meu povo, sigam lá. Entrem lá e prestigiem, sigam o canal do Papo Corrido no Instagram, @o Papo Corrido. E também peço a gentileza, senhoras e senhores, para quem porventura não fique até o final da nossa conversa, que entrem, acessem, ativem as notificações do canal no YouTube, youtube.com/papo corrido, youtube.com, repito, /papo corrido. Não esqueçam, colabora com seu amigo, conteúdo acredito que eu levo um conteúdo bem bacana de primeira para vocês. Me digam se eu estou mentindo, ok? Para essa noite de hoje, eu tenho um convidado. Gente, não posso falar que é um convidado especial, porque todos os convidados aqui são muito especiais, mas é um cara que eu acompanho há muito tempo e que o destino é massa, né? Isso é muito legal, né? O mundo dá muita volta. É um cara que eu acompanho há muitos anos. E que eu estou tendo o grande privilégio de conversar com ele hoje. Na verdade, não sou só eu que vou conversar com ele hoje. Todos vocês vão conversar com ele hoje. Nada mais, nada menos do que o cara que eu vou botar aqui para vocês quando ele estiver entrando. Deixa eu ver se está aqui. Você vai entrar. Entre, por favor. Meu convidado está aí. Sanderley Claro Parrella. Que satisfação, eu diria. Tudo bem, Ô, Tauro? Boa noite. Sanderley, tudo excelente, meu querido. Nossa, muito melhor agora. Pô, grande privilégio. Satisfação imensa te ter aqui conosco hoje. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Gente, o Sanderley, desde o primeiro momento, Tauro, tô dentro, vamos fazer, vai ser legal. Batemos as agendas e aqui estamos nós para conversar com vocês, meu povo. Mas antes, né? Eu não vou ficar dando spoiler aí, eu quero que o Sanderley se apresente, nós vamos conversar sobre as marcas dele, o que ele já fez, tem um monte de coisa para conversar. Lembrando, galera, por gentileza, que vocês têm participação fundamental. Então, desde agora, vocês fiquem muito à vontade para já ir colocando suas perguntas. Lembrando que os abraços e as perguntas a gente vai, na medida do possível, mandando já, nesse momento, para o Fernando Luz, corredor de 800 aqui do Rio Grande do Sul, meu grande amigo, Jürgen Ruese, meu adversário, parceirão de 1.500 e 3.000 com obstáculo, Paula Kinipoff, Fernando Miranda, ultramaratonista, obrigado pela presença, vamos mandando abraço. Sanderley, a palavra é contigo. Sanderley, te apresentem para quem não te conhece. Bom, Tauro, boa noite para ti, boa noite para as pessoas que estão acompanhando, né? Bom, meu nome é Sanderley Claro Parrella, eu sou natural de Santos, né? Tenho hoje 45 anos, fui um atleta que corria a prova dos 400 metros rasos, né, no atletismo.
Hoje sou treinador, né? Trabalho já tem desde 2008, sou treinador trabalho 400 metros com barreiras, tive alguns títulos internacionais, fui vice-campeão mundial, quarto nos Jogos Olímpicos, algumas vezes campeão brasileiro, sul-americano, ibero-americano, medalha em PAN. E tô nessa loucura que é o atletismo, né, cara? Eu parei de correr, já emendei logo em seguida como treinador, porque isso aqui deixa a gente muito... É difícil parar de fazer isso, sabe? É difícil. Então, a minha transição foi uma transição gostosa porque eu continuei no meio, né? Esse meio do atletismo é um meio muito mágico e é algo, assim, muito bom mesmo, cara. É difícil até de explicar com palavras, né? Mas é uma sensação maravilhosa. Pois né, Sanderlei? Deixou de correr nas pistas, mas acredito que está correndo se bobear até mais fora delas, né? É outra área, né, Tauro? Que, assim, quando eu era atleta, hoje eu entendo, hoje já há alguns anos, né? Desde 2008, então já há alguns anos eu já comecei a entender o que meu treinador sofria, porque uma coisa, quando você é atleta, você tem que gerir só você. Só o seu treino, o seu dia a dia. Como treinador, eu tenho que lidar com outras pessoas e nem sempre no mesmo grupo. Todos estão saudáveis, um está correndo mais, o outro não está. Então você tem que ter um jogo de cintura que nem sempre todos estão na mesma vibração, né? Então, assim, o grande desafio de ser treinador é isso: saber lidar com outras pessoas. Quando você é atleta, pelo menos para mim era mais fácil, que os meus problemas eu resolvia comigo mesmo. Né? Tinha o meu treinador que me ajudava, só que agora eu tenho que saber gerir, saber como fala com um, como eu vou falar com o outro. Talvez o momento de um atleta no treino não seja tão bom quanto o outro e você tem que tomar um cuidado muito grande para que esse atleta não ache que você está talvez dando mais atenção para o outro ou não. É um jogo de malabarismo, mas é sensacional você poder contribuir para que outras pessoas alcancem os sonhos dela, né? Então isso para mim é fantástico. Sem dúvida, né, Sanderlei? Muito delicado, na verdade, lidar com pessoas. Eu também lido, né? Não de uma forma, eu não lido com alto rendimento. Eu fui atleta de alto rendimento, mas lido com pessoas com treinamento. E sem dúvida, lidar com pessoas o ser humano é o produto mais difícil de lidar, né? Ele é muito instável, né? Ele é muito então uma hora tá aqui, outra hora tá lá em cima, outra hora tá embaixo. E a gente saber administrar essa condição é muito delicado. Sem dúvida alguma. Mas, Sanderlei, tu falaste de tantos títulos que tu tens, né? De tantas conquistas expressivas na tua carreira que te tornaram, sem dúvida, e não, né? Não obviamente porque tu tá aqui, mas por fatos, por documentos, registros, pela tua história, um dos grandes atletas do atletismo brasileiro. E eu queria que tu falasse, antes de nós começarmos efetivamente nosso papo aí, aproveitando só mandar um abracinho para... Essa live tá ficando pesada, Sanderlei. Entrou a Lorena Franco e o Lázaro Velasco. Lorena Franco, grande velocista aqui do nosso país, acompanhei também algumas vezes ela correndo em Troféu Brasil, enquanto eu ia lá participar do Troféu Brasil. Pessoa muito bacana. Grande atleta, né, do nosso país, representou o Brasil em algumas competições. Obrigado pela presença aí, Lorena. E o Lázaro Velasquez, né, nosso amigo que dispensa palavras. Um amigo parceirão, né, cara? Um amigo dispensa palavras. Você conhece, eu conheço, é um cara assim que... um cara que eu conheci lá atrás, quando eu falei que eu queria ser um treinador de atletismo e focar em 2 provas só, né? Trabalhar só com 400 com barreira. O Lázaro foi um que me deu uma força muito grande nesse sentido. É porque, né, mais ou menos em Cuba era um pouco assim, que é um treinador que trabalha com essa prova só. E graças a Deus vem dando certo, né? Vem dando certo. Então, grande amigo, um grande abraço aí pro Lázaro. Grande pessoa. Eu conheci o Sanderlei, na verdade, através do Lázaro, né? O Lázaro, muito engraçada a situação, assim, o Lázaro, assim, Tauro, eu quero que tu fale com uma pessoa, não sei quem, me passou o contato do Sanderlei. Eu disse, Cacildo, Sanderlei, não acredito. Eu disse, meu Deus do céu, o Lázaro conhece um monte de gente, rapaz. E aí, daí foi onde que eu conheci o Sanderlei, através do curso, que nós somos colegas, o curso que eu promovi do Lázaro na última vez, né? E aí conheci o Sanderlei através do Lázaro que nós tivemos essa oportunidade. Mas, Sanderlei, antes de nós entrarmos no papo, já está começando a pintar pergunta de tudo que é lado aí, eu queria que tu falasse as tuas melhores marcas aí nos 200, que eu achei muito legal, e nos 400, obviamente, e nos 800 aí, Sanderlei, por gentileza.
Ah, tranquilo. Bom, eu corria, minha prova principal era o 400, mas eu corria 200 e 800 para ajudar nos 400. Eu tinha, minha melhor marca no 200 era 20,60, o 400, 44,29, o 800, 1,46,34 no 800. O 800, esse 800, hein, Vanderlei? Ah, que Então, cara, loucura esse 800. a grande história, assim, quando eu fui treinar, né, treinei com o Luiz Alberto, né, treinador do Joaquim Cruz, aqui em Barbosa de tantos caras, e eu fui para treinar para correr os 800, né? E assim, foi bom 46,34, mas assim, eu tinha um tempo muito melhor nas pernas para ter corrido, sabe? É que 800 não é fácil, 800 é duro correr Doído, né? 800. E aí é doído, é doído. Você tem que estar mentalmente, nossa, você tem que estar forte. Qualquer prova mentalmente você tem que estar forte. Mas 800 não é prova para qualquer um. E aí, quando eu comecei a encarar bem o 800, o meu 400 começou a melhorar. Então, eu falei, opa, vou ficar aqui no 400. Mas, assim, é uma das coisas que eu gostaria de ter. Talvez se eu tivesse encarado um pouquinho mais, eu acho que eu podia ter corrido um grande resultado no 800. Não me via como um atleta de campeonato, né? Mundial, Olimpíada, mas para correr meeting, fazer uma prova ou outra boa, eu acho que eu teria condições. Ah, eu sem dúvida, 46, 34, muito corredor de 800 efetivamente não está fazendo isso aí, Sander. E essa é É, uma coisa que eu quero conversar contigo também, um dos assuntos. Eu sou assim, eu vou botando aqui um monte de assunto para conversar, vai me dando umas ideias durante a live pode e eu vou mandar anotando ver. aqui. Eu também vou te bombardear. Aproveitando, já vamos colocar a primeira pergunta no ar aí, Sanderlei. Aproveitando, meus amigos Luiz Fernando e Fernando Miranda, as perguntas de vocês aqui estão anotadas, eu vou colocar no momento apropriado, porque vem uma pergunta um pouco mais técnica agora, que eu quero colocar em debate com o Sanderlei, que foi a pergunta do nosso amigo cubano, Daniel. Desculpa, não é Daniel, é Daniel. Daniel Menendez. Eu não sabia que era Daniel, não sabia que era Daniel. Eu chamava ele Daniel, mas claro, o cara é cubano, eu chamo ele de Daniel. Daí me quebra, né? O Daniel Menendez, amigo nosso cubano aí. Tem treinadores que às vezes acham que os cientistas vão criticar o trabalho. Como você está assumindo nos seus treinamentos a dedicação de um tempo para pesquisar as possibilidades de seus atletas? Daniel, Como, né? Daniel. o Daniel. Daniel. Então, Daniel, cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje, você não consegue ser treinador sem você ter um embasamento teórico, mas só embasamento. Deu uma cortadinha aqui, eu acho que deu uma cortadinha no. Eu acho que deu uma cortadinha no. Parei. Pessoal, eu acho que deu uma cortadinha aí, deu uma pausa no teu aí, deu uma travadinha, bem quando eu responder a pergunta do Daniel. Tá, só deixa eu. Acho que meu fone aqui. Tranquilo? Tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Aqui a gente não se aperta. Fica bem tranquilo aí. Meu fone aqui saiu. Estou te escutando, mas não estou escutando pelo fone. Bom, vou falando. Então, Vai desculpa, falando, tá caiu tranquilo. aqui. Sem problema. Oi? Sem problema nenhum. Deu uma Tá dando cortadinha, pô, eco retoma só no bem, foi fone, bem na cara. hora que tu ia falar. Pera aí, só deixa eu ver se eu consigo conectar aqui de novo. Bom, vou falando enquanto isso. Na verdade, é Tranquilo, assim, sem Daniel. problema. Você tem que ter um embasamento teórico, sem dúvida nenhuma. E hoje, só que você tem que saber a prática. Não adianta. Eu conheço muita gente que sabe a parte teórica, mas muitas vezes a parte teórica, quando você vai levar para a prática, você vê que nem sempre aquilo que está no livro é o que vai acontecer. Sabe? Então, claro, como você falou, tem que conhecer o atleta. Eu tenho atletas que já estão há mais tempo comigo, que eu sei o que eu preciso fazer com eles para que dê certo, sabe? Então, você, além de estar melhorando o teu conhecimento, buscando conhecer melhor o que você está passando para o atleta, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se aprimorando. Mas mais importante ainda é você saber como o que você está passando funciona para aquele atleta. Nem sempre o que está no livro, o que está na pesquisa, funciona para todos. Sabe? Então você tem que ter o feeling, o toque do treinador para justamente você conseguir entender que talvez aquilo que você pesquisou é um caminho, mas nem sempre
durante esse caminho, você vai ter que buscar outras possibilidades para se adaptar para o teu atleta. Porque não é uma receita de bolo onde eu pego um treinamento e eu passo para 10 atletas de 400 e vai funcionar para todos assim. Não. Pelo menos do jeito que eu trabalho, você tem uma espinha dorsal, que é o treinamento, para todos, mas cada um tem uma característica. No 400 tem aquele que é mais veloz, tem aquele que é mais resistente. E aí você tem que saber tirar o melhor de cada um. Claro, o aprimoramento é fundamental. Você tem que estar vendo o que está ocorrendo hoje, o que está sendo lançado. Mas, assim, se você for analisar, tem treinamentos hoje que eles mudam a nomenclatura, que está fazendo um puta de um sucesso, mas é treinamento da década de 60, de 70, sabe? Se a gente for analisar mesmo, não tem tanta coisa nova. Tem coisas novas, muito específicas, porém, muita coisa é que mudou a nomenclatura, né? Quem teve o prazer e quem não teve ainda de fazer o curso do Lázaro vai perceber isso, né? O Lázaro fala muito bem que tem alguns treinamentos hoje que são chamados disso, daquilo, mas já existem há décadas, né? Sim, na verdade a gente falou muito isso, né? A gente sempre usa essa expressão da receita de bolo, né? Justamente porque são indivíduos, né, Sanderlei? E aí, então, claro, obviamente tem que ter um jogo de cintura, né? Tem metodologia, tem forma, mas tem um toque humano também nessa história, né? É perfeito, porque assim, é claro, tem o conhecimento, hoje tem equipamentos, né? Tem aí o pessoal que corre de Garmin te dá ritmo, te dá média, dá isso e aquilo, mas não adianta você pedir para um atleta fazer um ritmo, né, um pace, né, que as pessoas gostam de falar hoje pace, né, o pace, né, eu estou acostumado com o ritmo, mas do pace, e aí de repente o cara tem um relógio, mas você não treinou, você não ensinou ele, você não educou ele a aprender o ritmo primeiro, né, que é isso. Então, ou você trabalha com assessoria ou com atletas também que vão correr maratona, isso, aquilo, quem trabalha, né, não, claro, não difere muito do atleta profissional, tá? Não me entendam mal. Quando eu falo não difere muito, assim, porque para mim sonho é sonho. O sonho do atleta profissional ir para uma Olimpíada é um, o sonho do cara correr uma maratona abaixo de 3. Para mim, sonho é sonho, é muito individual, sabe? O esforço é tão grande quanto para os dois lados, mas é algo que você tem que tomar um cuidado com essa parte. Não adianta eu pedir para um corredor de 400, o cara é super talentoso, mas se eu não ensinar para ele o ritmo, quanto que ele tem que passar, o que ele vai perceber, o que ele vai sentir em cada prova, ele vai entrar lá e vai correr por correr, sabe? Ficando mais longe ainda do desafio. Então, o grande segredo é conhecer o seu atleta, saber o que ele é capaz, saber quais são as qualidades dele, qual é a parte forte dele, quais são as partes não tão boas e você ir melhorando isso, sabe? É um grande quebra-cabeça, na verdade, sabe, Tauro? Eu acho assim, ser treinador é um grande quebra-cabeça. Você, de repente, aquela peça se encaixa perfeito naquele local, de repente, daqui uns 3 meses, ela já não está encaixando mais e você tem que dar um jeito de colocar outra peça ali, sabe? Então, o treinamento é isso. Eu digo que quando você faz a planificação do treinamento, a periodização, como treinador no alto rendimento, você tenta errar o menos possível. Essa é a grande verdade. Porque você monta tudo no papel, é uma maravilha a programação, só que tem as outras coisas que acontecem que estão fora do teu controle, né? Eu acredito que a gente tem no acontecer 10% que vão acontecer independente. 10% vão acontecer. Cortou? Não, deu para cortar. Deu um cortezinho aqui para mim, pessoal. Não sei. Bom, mas... Oi? Entrou? Tudo bem? Deu um cortezinho, mas eu consegui pegar. Não, eu consegui pegar a essência do que estava falando, que é justamente dessa... na verdade, são inúmeras variáveis que interferem no treino, né, Sanderlei? Por mais que tu tenha tudo prescrito, planejado, no percorrer do caminho algumas coisas podem interferir e isso altera o planejamento. Fatalmente pode ser isso. É um problema, uma lesão que o atleta teve, de repente ele não tem lesão, mas ele está com problema. Pessoal, eu não sei se é só para mim ou se está cortando para vocês um pouco o sinal do Sanderlei aí. Para mim aqui está dando umas pausas, uns pequenos cortes. Alguém pode me ajudar aqui?
Se é só para mim. Ô, Sandra, parece que eu quero só ver se é só para mim. Se é só para mim, não tem problema. Eu quero ver se para o pessoal também tem algum corte. Alguém pode me responder Então, se é só para mim o corte? eu acho que para mim cortou você, mas como eu estou falando aqui, deve ter. Pois é, eu só quero que o Deve- pessoal, alguém, por favor, só me diga assim se cortou ou não cortou, ou se é só para um ou para outro, porque se enquanto o papo tá rolando, não tem problema. Se para vocês aí que estão assistindo, aqui também, beleza, então cortou. Mas não, basicamente então, tá, o Maurício também confirmando aí, tanto quanto o Luiz Fernando. Tá, às vezes corta. Perfeito. Bom, está monitorando o sinal aqui. Qualquer coisa na internet a gente sabe. Internet tem disso, né? Infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Pode acontecer. Sanderley, eu vou aproveitar o que algumas pessoas colocaram aqui para colocar junto com isso que tu falaste da questão de treinamento e sobre a questão do treinador, né? Que tanto a Lorena quanto o Lázaro colocaram. E o Fernando Miranda, lá do Paraná, a quem eu mando um abraço, junto com o Huxley Borges, a Mazé Atleta e o Éder Botelho, nosso amigo ultramaratonista. Obrigado pela presença. Então, a Lorena e o Lázaro comentaram sobre a questão de efetivamente complemento, na verdade, né? Não uma pergunta só para complementar o que nós somos, da importância de alguém que efetivamente viveu na pista, né? Esteve na pista, de fato, sentiu as dores do treino, enfim, como acaba fazendo a diferença. E, obviamente, por tu ter tido essa condição, acredito que fica muito mais fácil entender, né? Os anseios e as angústias, as dores de um atleta, né? Assim como para quem já, como eu, como o Lázaro, como a Lorena, trabalha com isso e tem a experiência prática da coisa. É algo assim, eu gosto muito, porque assim, tem alguns trabalhos que eu vou passar para os meus atletas que eu já fiz em algum momento, eu sou atleta, eu sei, muitas vezes quando o atleta ele não está tão habituado com aquilo, de explicar para ele, ó, pode ser que aconteça isso, então vai ser normal. De repente o atleta sente aquela dor na perna, você está fazendo um trabalho de tolerância ao lactato, que é um trabalho extremamente desgastante. E muitas vezes o atleta, durante o treino, ele começa a sentir aquele peso na perna e o que não está acostumado pode achar assim, nossa, acho que eu estou sentindo uma coisa estranha e pode achar que seja uma lesão. Não é, porque o treinamento do tolerância ao lactato, quem já treinou por 400 sabe que é um treinamento que desgastante, realmente ele judia. Então, ter sido atleta me dá essa possibilidade de poder, muitas vezes, entender e até dar um toque para o atleta, porque o que ele está sentindo eu já senti, sabe? E talvez o que ele não sentiu, eu posso preparar o caminho dele para ele entender o que vai vir. Então, sem dúvida nenhuma, isso agrega bastante para mim. Claro que tem treinadores que nunca foram atletas e são grandes treinadores, sem dúvida. Mas eu acho que isso é um algo a mais que pode contribuir, principalmente quando o atleta e o treinador, eles têm aquela relação de conversa, uma relação aberta para poder, né? Porque na verdade todos estão buscando um objetivo comum, né? Que é o Sim. resultado, é realizar os seus objetivos. É isso aí. Ô, Sandrei, mas vamos lá. Para chegar nesse Sanderley corredor de 400, que às vezes se aventurou nos 800, e que aí, o que eu quero depois, até o Fernando Miranda tinha feito uma pergunta, e que o Lázaro fez uma outra questão, que eu vou deixar para mais adiante, porque eu quero voltar um pouco no tempo, se me permitir. Eu quero entender como é que o Sanderley, no final das contas, se tornou o Sanderley atleta. O que motivou o Sanderley? Em que fase começou da tua vida? Como é que foi? Quem é que deu o primeiro empurrão? Como é que tu surgiu para o atletismo, Sanderley? Na verdade, eu comecei em Santos, né? Eu sou do litoral de São Paulo, Santos, Tá. e na verdade as coisas foram despertando, Tauro. 84, né? Eu tinha 10 anos, eu vi os Jogos Olímpicos de Los Angeles, vi o Joaquim Cruz ganhando, né? Nem sabia quem era ele, falar a grande verdade para ti, não tinha nem noção nessa idade, mas calhou de eu estar na sala e quando passou mostrando ele vencer, eu falei, caraca, que coisa legal, né? Com 10 anos eu vi ele levantando a bandeira, correndo com a bandeira, nossa, aquilo me chamou a atenção. Mas eu demorei ainda para entrar no atletismo. Eu fui entrar no atletismo por acaso. Na verdade, não por acaso, tinha na escola, né? Por acaso foi uma outra coisa. Na escola em Santos, tinha os campeonatos escolares, né? E eu participei de eram eliminatórias, você ganhava eliminatória, as suas séries, né? Baterias, e ia para a final. Eu ganhei a minha bateria e depois eles falaram que não era quem vencia as baterias que iria para a final. Era por tempo, né? E eu não fiquei, né, cara? Eu não entrei entre esses que iam ser escolhidos para participar de uma peneira para a seleção de Santos de atletismo.
Cara, isso me Hum. magoou bastante. E aí eu não quis saber de atletismo por uns 3 anos, sabe? Isso eu tinha por volta de uns 12, 13 anos. E aí eu não quis saber de atletismo, falei, ah, não, não quero saber disso, não é para mim. Até que por volta dos 16, meu pai é policial militar, né? Tinha Associação Desportiva Polícia Militar em Santos. Eu fui cortar o cabelo lá e tinha um treinador que estava precisando de atletas da minha idade, na época pré-mirim, mirim. E ele pediu para mim fazer um teste, né? Foi meu primeiro treinador, Daniel Firmino. Eu fui fazer um teste, fiz um teste de 60, de 50 metros, ele achou super bem, eu não entendia muita coisa. E aí eu fui para a minha primeira competição, sabe? Aí que foi despertando. Com 2 anos, eu tive o convite para ir treinar com o Luiz Alberto nos Estados Unidos. Aconteceu tudo muito rápido, meus resultados Nossa. foram acontecendo assim, bem rápido. Eu já aí, no segundo ano, eu fui campeão brasileiro na categoria, vice sul-americano, e aí veio a oportunidade de treinar com o Luiz Alberto nos Estados Unidos. No primeiro ano eu não fui, quando ele fez a primeira vez o convite, porque meu pai queria que eu fosse, mas minha mãe não deixou, porque eu já estava entrando, eu estava já no primeiro ano, eu fazia engenharia eletrônica. E minha mãe Nossa. achava que atletismo não ia dar para nada, né? Atletismo esporte, né? A gente tem que falar a realidade. 90, 91, Sim. 92, quem acreditava que Pensa. você ia sobreviver de atletismo? Futebol, as pessoas até ainda entendiam, mas de atletismo. Então, minha mãe queria que eu me formasse, fosse engenheiro, isso e tal. E aí, eu continuei competindo, fiz esse um ano de engenharia e o Luiz Alberto me convidou novamente. E aí eu falei, caraca, meu, esse cara tá me convidando de novo. E consegui convencer meu pai, que foi muito fácil. Meu pai adorava esporte, mas a minha mãe, eu sou filho único por parte de mãe. E minha mãe teve algumas dificuldades lá atrás, perdeu algumas gravidez. Então, meu nascimento foi muito especial. Então, ela tinha um cuidado muito grande. E convencê-la a deixar eu ir para os Estados Unidos foi muito difícil. Né? Parar de fazer a faculdade, eu fiz um ano, e ter que ir para os Estados Unidos eu completei 18 no dia que eu viajei. Então Nossa. era bem complicado. Mas assim, meu pai usou um argumento muito bom com a minha mãe. Meu pai disse para ela assim: bom, você tem que deixar ele ir, porque se um dia ele falar, a senhora me privou de eu tentar. Sabe? Meu pai foi inteligente, meu pai foi até Fantástico. inteligente na época, ele jogou com a minha Sim, mãe sim. e mostrou para ela, ele tem que ir, se não der certo, pelo menos ele tentou. E foi a melhor coisa que me aconteceu, Tauro. Assim, eu poderia ter ficado no Brasil e correr, eu acho que sim, mas eu não sei se eu tinha, naquela época eu chegaria no nível que eu cheguei, porque eu tomei um choque de realidade muito grande nos Estados Unidos. Aqui eu tinha uma impressão que eu era muito bom. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu vi que o meu tempo tinha garotos mais jovens do que eu que corriam muito melhor. Então te dá um choque, você acorda, né? Sim. Hoje não, porque aqui no Brasil você tem um intercâmbio muito grande, está tendo um intercâmbio grande. Mas muitas vezes o atleta fica aqui e ele acha que aquele tempo que está ganhando o Troféu Brasil é suficiente para correr lá fora. E não é, Exatamente. sabe, Tauro? Não é. A gente tem que acordar. E chegando nos Estados Unidos, treinando com o Luiz Alberto, o cara já tinha campeão olímpico, campeão mundial, recordista olímpico, né? Tirando os brasileiros, ele treinou muita gente. Eu Sim. falei, caramba, eu caí no meio aqui, o ambiente transforma, tal. Quando você cai num ambiente que é um ambiente vencedor, um ambiente onde as pessoas estão buscando os mesmos objetivos que o teu, não tem como você não ser contaminado por isso. Você só não é contaminado se você simplesmente aquela não for a tua praia, sabe? É. Então, quando eu caí naquele meio, eu falei, eu olhava para o lado, pô, campeão olímpico, 2 medalhas olímpicas, vê um Zequinha Barbosa. Você olha para esses caras, eu falei, caramba, o Luiz tinha, e aí, caramba, é, nesse meio tempo apareceu um francês lá que treinou, não treinou com o Luiz, Stefano Diagonal, um dos melhores corredores de 400 com barreira. Saí de Auita, foi treinar lá em San Diego, onde Nossa. eu fiquei, não treinando com o Luiz, mas pediu ajuda para o Luiz encontrar os locais. Você começa a conviver com esses caras, você fala, caramba, eu quero ser grande, eu quero ser isso. Se esses caras conseguiram, eu também posso conseguir. Então, é assim, eu acho que foi fundamental é, é, essa parte psicológica, cara, chegar lá e ver assim o ambiente. Por que eu falo isso, Tauro? Muitas vezes eu vejo aqui os atletas, eles estão num ambiente
que eles estão com pessoas que talvez não estão na mesma vibração que eles. Imagina você estar treinando, o cara sempre está falando para você assim, ai, estou cansado, ai, não aguento, ai, será que esse tempo eu vou fazer? Será que eu vou conseguir fazer esse? Ah, e se você está fazendo o treino junto, talvez você fala para a pessoa, vamos mais lento, vamos mais devagar. Cara, atletismo é individual. Não adianta. O atletismo é individual. Claro, tem as provas de revezamento, mas você tem que treinar para você. Não tem como modificar isso, sabe, Tauro? Então, quando eu falo no ambiente, é esse sentido. O atleta, sempre tem naquele grupo, aquele que é o mais chorão, tudo, mas eu era um cara que eu gostava de aquecer no treinamento, eu ficava meio quieto no meu canto, por quê? Porque eu tinha minha rotina. Eu não gostava de conversar muito, eu não gostava de ficar falando muito, porque aquilo era sagrado para mim. Meu foco estava naquilo. Meu foco estava para fazer aquele treinamento, sabe? E é uma chance única. Tauro, hoje, se eu pudesse, eu estava no atletismo correndo. Cara, eu estava no atletismo até hoje correndo, porque a minha vontade, a minha cabeça de vencedor, a minha cabeça de querer fazer, ela continua a mesma. Porém, meu corpo já não suporta mais, Sim, sabe? sim, sim. Então, esse que é o grande X da questão e o que atrapalha. Mas os Estados Unidos foi uma grande... Os Estados Unidos foi um grande caminho, né, que me abriu, cara, mentalmente, eu não digo só o treinamento, mas mentalmente ele me mostrou o que eu precisava fazer. Na verdade, não os Estados Unidos, o Luiz Alberto e o grupo que eu convivi. Na verdade, o Luiz Alberto e o grupo que eu convivi, eles me mostraram o que eu tinha que fazer para ser um grande atleta. Fantástico, né, Sanderlei? Aí o pessoal que está ouvindo a história do Sanderlei, já começamos com essa baita história aí, né, esse relato fantástico, com tanta riqueza de detalhes e com tantos, para a gente realmente entender um pouco a realidade lá fora de que a gente tanto ouve, né? Para quem não sabe, o Luiz Alberto Oliveira era o treinador do Joaquim Cruz, que foi o atleta que o Sanderlei viu com 10 anos de idade, não deu tanta bola, né, nas Olimpíadas, campeão olímpico. Então, assim, e aí o destino quis. Tu vê, olha como é que eu falei, brinquei da história do destino, que é de fato, que eu sempre acompanho, há muitos anos eu acompanho o trabalho do Sanderlei, quando eu nem treinava competitivamente ainda, eu brincava de correr, e aí tô aqui conversando com o Sanderlei hoje, e o Sanderlei lá, com 10 anos de idade, viu a Olimpíada, viu o Joaquim levantando a bandeira do Brasil, dando a volta olímpica, e aí foi parar lá também. Isso é fantástico, isso é impagável, né? Essas experiências que o mundo é pequeno mesmo quando a gente fala. E aí ele foi parar na mão justamente desse grande treinador Luiz Alberto Oliveira, reconhecido internacionalmente pela quantidade de atletas que passaram pelas mãos dele, que passam pelas mãos dele. E aí, Sanderlei, deixa eu te fazer uma perguntinha. O Cláudio Torres, meu amigo lá o Cláudio Freitas lá de Torres, meu amigo, que tem um projeto muito bacana, Brincar de Correr, que foi inclusive entrevistado por nós, foi um dos entrevistados do Papo Corrido. E aí eu também já fez o curso com a gente, deu aquele relato lá que tu lembra também. Sim. Ele fez uma pergunta bem interessante que eu achei legal aqui, mas antes deixa eu mandar um abraço para a Bia, que entrou também aí, mandou um aceno para nós. O Ronald Lopes, teu amigo, teu fã aí também entrou, deixou um abraço. E ele perguntou como é que funcionava o circuit training do teu treinador. Como é que era? Na verdade, o Luiz, ele tinha vários circuitos, né? É algo até assim que eu trouxe para o meu trabalho como treinador, porque ele tinha vários circuitos. Esse circuito do Luiz consistia tinha um circuito para a base. Esse circuito da base, no período da base, geralmente era o circuito mais desgastante, porque ele é o que tinha mais estações, geralmente ele tinha outros tiros juntos. Quando você acabava o circuito, você dava 2, 3 minutos, fazia um tiro de 1.000, um tiro de 800, acabava, fazia esse circuito de novo. O Luiz tinha outros circuitos para o treinamento, que esse da base era um circuito mais para você ganhar condicionamento, né? Ele tem outros circuitos na parte, talvez na época do treinamento específico ou competitivo, que esse circuito, na verdade, o Luiz não gostava quando o atleta tinha pausa, ficava com a pausa, por exemplo, de 8, 10 minutos parado. Então, ele colocava entre os tiros, quando eram tiros de qualidade, ele colocava esse circuito, na verdade, para você manter a musculatura preparada e ajudando também na remoção um pouco do ácido lático, que eram trabalhos de 4 circuitos com tiro de 600, tiro de 400, tiro de 300, tudo acima de 90%, 95%.
E então essa parte do circuito é até folclórico, né? No sentido assim, poxa, o Joaquim já contou quando no Oregon que eles faziam esse circuito. Mas assim, é um meio que ele encontrou, cara. O Luiz é um grande estudioso, o cara é um cara que tem uns toques assim muito bacanas, sabe? Então ele falou: o que eu faço para fazer com que esse atleta ele não fique parado ali 10 minutos? Uma coisa é você pedir para o atleta ficar trotando, mantendo aquecimento, mas a maioria não mantém, sabe? Então o Luiz, com o circuito, ele conseguiu fazer com que você mantenha a tua musculatura preparada, ativa para o próximo estímulo, que é o outro treinamento, o outro tiro, Sim, né, durante o treinamento. Então eu me sim, dava muito bem, cara, com o circuito. Muitas vezes eu preferia fazer o circuito do que ter o intervalo todo para o próximo tiro. entendi. E então, para mim era fantástico. Agora, você vai percebendo, tem alguns atletas que se dão bem com isso, outros preferem ter um intervalo. Então, é algo que você tem que ir percebendo, né? Aquilo que a gente falou lá no Sim, começo, é o feeling do treinador em sim. conhecer o que funciona para o seu atleta ou não. No final das contas, que tu te deu muito bem, tu te adaptou bem, acabou se dando bem, acabou o Sim. trabalho do Luiz foi, de certa forma, favorecido, porque tu te adaptou muito bem a essa dinâmica que ele fazia, basicamente os Para trabalhos mim de... caiu, para mim caiu como uma Não, pode. luva, Tauro. Assim, o treinamento do Luiz foi como uma luva. Assim, eu consegui me encaixar muito bem. Então, é aquilo que eu digo. O atleta conseguir se encaixar, né? O treinador conseguir fazer com que o treinamento dele se encaixe ao atleta, isso é muito importante, porque de repente eu posso pegar um atleta, mandar treinar com o treinador do Usain Bolt e esse atleta não correr nada, porque talvez esse atleta não vai se adaptar àquele tipo de trabalho, né? Então, quando eu digo que eu fui um cara muito sortudo, é porque eu consegui me adaptar ao trabalho do Luiz e ele também teve uma sensibilidade muito grande, aonde eu pude conversar com ele e quantas vezes conversando, falei, poxa, Luiz, eu me dou bem, o que você acha se a gente fizesse isso ou aquilo? Então, ele me abriu essa oportunidade de poder dar o meu feedback, dar o meu retorno para ele de como eu me sentia. Isso é fantástico. Quando você tem essa possibilidade de ter essa troca com o treinador, cara, isso aumenta em muito as chances do trabalho dar mais certo. Sim, essa comunicação é fundamental, né? E é o treinador, claro, na relação treinador-atleta, quem sabe mais é o treinador, mas cabe muito ao treinador Sim. ter o feeling de entender que daqui a pouco a melhora passa pelo feedback do atleta e dizer, bah, eu não sei, não estou me sentindo bem com esse treino. E aí, claro, nessa comunicação constante vão se fazendo os ajustes dentro daquela dinâmica de ensaio e erro, que às vezes nem sempre sai perfeito, né? Então, até chegar num determinado ponto aí. Impressão minha, nossa live tá ficando boa essa live. Entrou o Eronildes aí, Eronildes Araújo aí, grande campeão dos Opa, 400 com barreira. grande, Sou fã desse cara também. Esse cara é muito fantástico, fera. outro grande nome do atletismo aí. Obrigado pela presença, Eronildes. Valeu mesmo. Assim, Sandrei, vamos voltar aqui. Eu quero. O Lázaro e o Fernando fizeram comentar um assunto em comum e eu quero entrar nesse assunto para depois entrar especificamente na tua prova-alvo, que era os 400, obviamente. E aí, quando tu comentou lá no começo daquele 1:46:34, enfim, o Lázaro fez uma pergunta e o Fernando fez uma pergunta que acabou meio que sendo respondida por ti e que eu vou colocar em debate para depois nós entrarmos bem a fundo na tua distância de preferência, né? O Lázaro perguntou se em algum momento o 800 foi opção para ti, se em algum determinado momento se cogitou muito o 800, daí, tá, tu emplacou ali, aí eu acho que tu meio que respondeu, mas eu queria que tu elucidasse bem para eles. E o Fernando Miranda perguntou se no final da carreira tu chegou a pensar de repente em migrar para os 800, ou em nenhum momento isso foi. Quando tu entrou no 400, tu entrou de vez, ou como é que foi essa dinâmica do 800? Eu quando fui treinar com o Luiz, a ideia do Luiz era eu correr os 800, né? Até porque eu tinha um bom 400, mas 46 na época, 46 não ia me tornar um grande corredor de 400. Então ele acreditou que com o tempo eu ia melhorar o meu 400, melhorando o meu 400 eu poderia correr um grande 800. Ele tentou, aconteceu, só que eu tinha uma resistência, quando eu digo assim, não uma resistência, né, fisiológica, mas uma resistência em querer correr os 800. Né? Eram trabalhos totalmente diferentes do que eu fazia aqui. Mas eu fui encarando, só que o que aconteceu? Eu já tinha uma velocidade natural.
a partir do momento que o Luiz começou a mesclar treino de 400 com 800, a minha resistência melhorou. E aí, o que aconteceu? Eu era veloz, minha resistência em cima melhorou, o meu 400 começou a melhorar mais ainda. Então, foi uma questão de escolha, na verdade. O que nesse momento é melhor? Onde eu tenho mais chances nesse momento? Um 800 ou um 400? E aí nós vimos que, naquele momento, o 400 era a prova que poderia, mundialmente, me dar mais oportunidade de conseguir grandes resultados. Então, essa foi a escolha pelos 400. Foi simplesmente porque eu treinava para 800, mas treinar para os 800 fez com que o meu 400 melhorasse. Por isso que eu estou te falando, é incrível, né? Eu tinha uma velocidade boa, eu tinha uma resistência que eu não sabia que eu tinha, mas a partir do momento que eu fui treinar com o Luiz, ele explorou isso e aí ficou fácil, cara, os 400. Quanto a outra pergunta, se no final de carreira eu pensei em correr os 800, não pensei, porque já era muito tarde. Eu fui parar com 34 anos e não dá para você. Eu vejo alguns atletas que migram do 200 para o 400 ou querem migrar do 400 para 800, mas se você esperar muito, esquece. Não é como um cara que corria 10 mil, ele migra para uma meia maratona, para uma maratona. É diferente. Uma prova de maratona, quanto mais velho o seu organismo, ele está adaptado. Só que para um corredor de 200 querer mudar para um 400 com 30 anos, cara, e sem nunca ter feito um trabalho de 400, não estou falando que não pode dar certo, tá? Pode até dar certo, sim, mas é muito complicado, porque você passou grande parte da sua vida não fazendo treinamento para aquela prova, e de repente você muda, é difícil. Então, assim, também tinha... Por que eu não ia querer correr mais 800 também, já no final da minha carreira, ou próximo do final da minha carreira? Porque talvez eu não conseguiria ser o atleta que eu fui nos 400. Então, assim, eu não sei se você me entende, mas é difícil quando você chega num certo nível que você consegue competir mundialmente, você passar por uma prova que você vai ser só mais um. Então, eu não conseguiria ser só mais um, fazer por fazer. Ou eu faria acreditando que eu tinha condições de lutar, pode ser que eu teria condições e nunca conseguisse mais. Mas fazer só por fazer é muito difícil entrar na cabeça de uma pessoa que foi vencedora, participar só, não dá. Voltar, então eu preferi... Não dá, porque assim, eu sempre fui um cara, Tauro, que eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre quis fazer o meu melhor no esporte, nos estudos. Né? Infelizmente tem muito disso, né? O povo acha que o cara é atleta, o cara não liga muito para o estudo ou não foca. Eu não, cara. Tudo que eu fazia bem. Eu queria fazer bem feito, tá? Algumas pessoas não entendem, né? Vai falar, nossa, que cara metido, que cara é isso, mas não era. Era autoconfiança e querer saber que, cara, eu tô aqui, isso é passageiro. O atletismo é passageiro. O atletismo não dura para sempre. Você tem uma janela e você tem que aproveitar essa janela para buscar os seus resultados, sabe? Então, por eu ser muito competitivo, eu sabia que com 32, 33 anos, 34, eu não ia ter chance de ser competitivo a nível mundial. Então, não valia a pena correr 800. Sim, perfeito. O cara é complicado, né? Tu tá brigando lá na frente, daqui a pouco mudar só para ganhar mais um tempo. E só para ganhar mais um tempo também não vale a pena, então é mais fácil terminar por cima, né, do que, né? Na memória do competidor é muito complicado lidar com isso, né, Sanderlei? Não é tão simples. O cara que teve a oportunidade por mérito próprio, por mérito próprio, caso do treinador, enfim, mas por méritos, de treinou, chegou num patamar e que daqui a pouco, só para ganhar mais um tempo de uma vida útil, de repente, né? Também eu entendo perfeitamente a tua é uma maneira, é assim, Tauro, cara, a vida não se limita só a isso, né? Tem alguns atletas que acham que o atletismo vai ser para sempre. Simplesmente chegou no momento da minha vida que ficar mais 1, 2 anos, 3 anos, talvez não ia me dar o que eu preciso. Eu tinha que já começar a encarar uma outra profissão. Então, essa transição de atleta para treinador, para mim, foi muito tranquila, porque eu sempre me programei 2, 3, 4 anos à frente, sabe, Tauro? Eu sempre já tinha um plano B na manga, porque eu sabia que o atletismo não é para sempre. E a partir do momento que eu não conseguia ser mais competitivo a nível mundial, não tinha por que eu fechar outras portas
eu tinha que buscar outra coisa que ia me dar aquele prazer que eu sentia. Escolhi o ser treinador. Não é tão fácil, porque eu achei que ia ser mais fácil ser treinador, mas é um caminho que me manteve no esporte ainda e é fantástico, cara, quando você pode escutar o sonho de um atleta e você poder fazer parte desse sonho, você poder ajudá-lo a conquistar esse sonho. Cara, isso é demais, é muito bom. É fantástico, né? E é legal aí tu ver aqui na pista e tu poder colaborar para gerar sensações semelhantes para alguém no mesmo lugar, né? Isso deve ser fantástico, Não, né? cara, é fantástico, assim, você poder ver a alegria de um atleta conquistando um objetivo, alcançando um objetivo, e você saber que você contribuiu com um pouquinho para aquilo, cara, não tem palavras, é algo muito bom. É o que me mantém ainda no atletismo como treinador, é justamente isso, poder proporcionar a esses outros atletas o meu melhor como treinador, para que eles possam buscar o melhor deles também, sabe? E quando isso acontece, cara, é muito gratificante. É claro, méritos, 90% é o mérito do atleta, porque é ele que tem que estar fisicamente preparado, é ele que tem que se cuidar em casa, é ele que tem que aguentar a pressão, mas poder fazer parte disso de alguma maneira ou outra é algo que é muito gratificante para mim. Fantástico, fantástico. Belo relato, Sanderley. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Foi muito legal que veio uma pergunta bem a calhar aí, junto com a pergunta do Cláudio Freitas, meu amigo Urbano, craque, ultramaratonista. Grande Urbano, obrigado. Urbano fazia horas não entrar nas minhas lives, aí. O Urbano tá meio que me boicotando aí. Não te faz, hein, Urbano? Olha só porque a função tá conseguindo voltar a trabalhar e treinar junto aí, não fica te passando. Não perde papo correr toda terça-feira aí. O Urbano te perguntou aqui para nós, aqui, que, obviamente para ti, né? O trabalho de força ele fazia só os circuitões ou com o Luiz ou tinha algum trabalho específico na academia? Conta um pouco desse, acredito que tinha, me corri se eu estiver falando bobagem, e que tipo de trabalho era, como é que funcionava basicamente esse trabalho de academia, de reforço muscular aí, de força? Não, sim, o Luiz tinha, não era só o circuito, não. Ele tinha um trabalho na academia, mas o trabalho na academia, pelo menos uma grande parte da época que eu treinei com ele, era um trabalho mais de fortalecimento, de preparação. Mas ele gostava de fazer muita coisa, trabalho de força, rampa. Nossa, fazia muita rampa, circuito, escada. Ele gostava de trabalhar alguns trabalhos de força onde você realmente, com o movimento que você utilizar para correr, sabe? Então, Bem assim, específico. dificilmente você ia ver com o Luiz você fazendo um meio agachamento pesado demais. Não, ele não ia não era por essa área. O trabalho na academia de musculação era um trabalho para te deixar forte, fortalecer. E quando eu digo forte, não é volume, ganhar volume muscular, é músculo forte, para que você pudesse suportar os demais treinamentos. Então, esse trabalho de força tinha uma outra coisa, mas basicamente era rampa, escada, muito rampa, puxando pneu, tração, né, fazendo pneu, escada, nossa. E era um trabalho que tanto a rampa como a tração para mim era um trabalho que, de novo, caiu como uma luva, cara, era fantástico. Eu cheguei a fazer tiro de 200 na rampa, de 120 na rampa, 150. Claro, quando eram os trabalhos mais fortes, era uma rampa de uma progressão que você podia trabalhar com qualidade, mas já fiz tiro de 600 na rampa também. Caramba, dava muito certo. Quando o Luiz sabia que eu fazia rampa ou fazia escada, dava 2, 3 semanas depois a minha velocidade aparecia. Para mim era muito bacana. Mas é aquilo, na academia a gente era um trabalho mais fortalecimento geral. Um trabalho de força para valer mesmo a gente fazia com o que eu acabei de dizer. Entendi. E quantas vezes, só para eu tentar entender dentro dessa dinâmica, depois eu quero te perguntar, o meu amigo Fernando Miranda fez 2 perguntas, uma que ele sabe que eu sempre faço, que eu vou deixar para a próxima live, a próxima hora que a gente for entrar, que eu quero entrar bem nesse assunto, e o Luiz, ele também fez uma pergunta que o Luiz Fernando fez, que eu também vou deixar para a segunda metade, mas antes disso aí, Sanderley, quantas vezes por semana tu fazia trabalho, se for para pensar assim, em trabalhos, incluindo circuit training, rampa, trabalho de força, escada, tu consegue ter uma ideia, só uma média de quantas vezes na semana tu fazia isso?
Claro, tu treinava, obviamente, 2 turnos, acredito. E como é que funcionava isso, Não, assim? sim. Uma semana normal, Base, de treino, quantas inserções tu tinha desse tipo de treino? Mauro, basicamente, assim, eu treinava a cada 3 semanas, eu tinha um dia de descanso. Então, o Luiz trabalhava com um planejamento, a cada 3 semanas eu tinha um dia de descanso. E esse dia podia ser uma segunda, uma terça, uma quarta, não era necessariamente domingo, sabe? Na base, eu tinha um circuito, esse circuito mais longo, uma vez na semana, o trabalho na academia, segunda, quarta e sexta. Como a gente treinava de domingo a domingo, então, segunda, quarta e sexta, ou academia segunda, quarta, sábado, e a gente tinha um trabalho de pista. Conforme ia aproximando a parte mais específica, ia sendo introduzido alguns trabalhos de rampa, de escada. Quando ele via que apertava muito esse trabalho e diminuía os trabalhos de academia durante a semana, vai fazer 2 vezes, eu fazia, ao invés de fazer 3, eu fazia 2 vezes, aí tinha um trabalho de escada, tinha um trabalho de rampa. Era muito dinâmico, cara. O treinamento do Luiz, ele nunca era igual de uma semana para outra. O grande barato do treinamento do Luiz era justamente isso. Você nunca repetiu o mesmo tiro na outra semana. Você não fazia. Se você fizesse hoje 5 de 200, na outra semana, você podia fazer o mesmo trabalho, mas ele colocava outra distância. Ele estava trabalhando a mesma coisa, porém com outra distância, por quê? Ele queria sempre que você se sentisse desafiado. Quando você repete o mesmo treino por 2 semanas seguidas, automaticamente o teu corpo ele aprende a fazer aquele treino. Sim. E aí a adaptação já não ocorre da maneira que o treinador necessita. Então ele era muito sagaz nessa parte. Então dificilmente eu me sentia, de novo, né? Terceira semana que eu faço esse mesmo tipo de treino. Não, cara, não tinha isso. Era sempre distâncias diferentes e isso é o que o atleta precisa. Ele não pode ficar naquela coisa monótona, porque quando ele entra naquela monotonia, acaba com ele, né? Não é. Apesar que, obviamente, treino é repetição, mas tem que ter uma dosagem, né? Não dá para. Exatamente, tu precisa trabalhar a cabeça também do atleta, né? Tu precisa ter essa dinâmica, tu precisa ter essa malemolência de entender que o cara daqui a pouco, porra, sabe, de novo, né? E aí, em vez de tu tem que tornar cada treino uma motivação. Cada treino tem que ser uma motivação, né? Cada dia é um dia. Não significa que o volume, talvez, da quarta-feira é o mesmo volume da outra, só que era outro tiro, é outro tipo de trabalho. Sim, outra então, dinâmica, outra condição. É outra dinâmica, era interessante, sabe? E não tinha, cara, era um treinamento assim que eu fiz uma coisa na segunda, na outra segunda, talvez não era aquela mesma coisa, ele mudava de dias, ou seja, era muito bacana isso. Para mim, assim, aquilo que eu te falei, eu fui fortunado, tive muita sorte que caiu como uma luva e encaixou tudo perfeito. Fez toda a diferença. Ô, Sanderley, eu vou te fazer mais uma pergunta nessa live, mas antes, deixa eu mandar um abraço para a Vanusa Velli, ultramaratonista, minha amigona, que está sempre aqui prestigiando o Papo Corrido, está sempre aqui dando uma força para mim, aqui, prestigiando, mandando um alôzinho. Obrigado, Vanusa, pela presença. A Tânia Lozano também está aqui. Obrigado por estar aqui. E o grande Alex Pires, campeão paralímpico na maratona em Londres 2017, também foi meu entrevistado aqui no Papo Corrido, também está na área. O Alex, ele é quase teu vizinho, no caso, né, que tu é de Santos, né, ele tá em Praia Grande, ali em São Paulo. O Alex é um gaúcho aqui, meu vizinho. Se foi embora para São Paulo, deixou nós tudo aqui do frio e foi lá para pegar praia em São Paulo aí. Mas foi para treinar também, que é o mais importante. Hoje eu moro em Bragança Paulista, mas antes de vir para Bragança Paulista, eu morei há alguns anos em Praia Grande. Dava treino, na verdade, para os meus atletas na pista municipal lá de Praia Grande. Provavelmente ele deve treinar por lá. Aí, ó, viu só que eu tô falando que quando a gente fala que esse mundo é pequeno, eu não tô exagerando, meu povo. Aí, Praia Grande é o centro do mundo, meu gente. Olha só. Ô, Sanderley, para terminar essa primeira fase aí, nós temos mais 6 minutinhos para poder fechar a live. 6 minutos, 5 minutos e meio, dá tempo suficiente. Tu falaste naquele momento sobre a pausa, que o Luiz não gostava muito de pausa, né, parada ali, gostava de uma coisa mais ativa e tal. E quando me chamou a atenção, só para curiosidade mesmo, quando tu citou ali a questão do treino dos 5 de 200, por exemplo, essa pausa também costumava ser ativa ou por precisar de uma coisa de mais qualidade, ele te dava um descanso mais parado, assim, mais...
sossegado, assim? Como é que funcionava essa dinâmica normalmente? Não, Claro, assim, que nem eu falei, né? Não é sempre igual, mas normalmente como é que ele trabalhava para esse tipo de treino, assim? quando era 5.200, geralmente era um treino de qualidade. Tal. Aí ele me dava o intervalo, que também não era muito, tá? 3, 4 minutos. Ele trabalhava Nossa, muito em cima. nem dá para entrar. Você fazer repetição ali para 22, 23 com 3, 4 minutos. Então é um pouco diferente. Agora, o Luiz gostava, quando você está fazendo um trabalho mais de ritmo, que os intervalos os atletas fizessem trotando. Só que eu era um cara que eu não conseguia. Então ele insistiu no começo. Quando ele percebeu que eu não conseguia, ele deixou quieto e falou: bom, ele está dando o resultado que eu quero, ele está conseguindo terminar o treino. Aquilo era desgastante para mim. Eu fazia um tiro de 200, aí tinha que trotar 200 para sair para outro tiro. Me matava, Tauro, me quebrava, eu não conseguia. Mas muitas vezes eu ficava lá abaixado, sentado no chão no intervalo, e ele achou: pronto, Sanderlei não aguenta mais. Mas a forma que eu me recuperava era essa, cara. Ficando quietinho ali. Faltava 30 segundos para o intervalo, eu levantava e ia. Não é uma forma bacana, né? O Luiz, na época, me explicou porque você está numa intensidade muito grande, de repente você para e fica ali deitado ou sentado, isso não é bacana. Mas para mim dava certo, cara. Eu tentei fazer o que ele queria, os outros atletas dele conseguiam, mas eu não tinha lastro. Quando eu ia para o tiro, fazer esse trote de 200 para mim me matava. Então, o intervalo era assim, dependia do que você ia trabalhar. Se você estivesse trabalhando resistência especial 1, geralmente resistência especial 1, o Luiz trabalhava com circuito. Sabe? Se era 4 de 150 para 15, alguma coisa, ele dava uma média de 6 de intervalo e ele só pedia assim: não fica totalmente parado, mantém o aquecimento. E aí era de cada um. Sim. Entendi. Na verdade, né, Sanderlei, o que eu já digo sempre, a gente conversa muito sobre isso, eu converso com outras pessoas, não interessa muito os meios, né? O interessa é o fim. Se o fim está sendo atingido, o meio, a forma como isso está sendo atingido é o de menos, no final das contas. Lá no final está dando certo? Está dando certo, então para cada um é um, beleza, o que importa é o resultado final no final das contas aí. Lorena, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar essa tua pergunta, porque eu vou encerrar essa live para não estourar o tempo, que é o nosso amigo Instagram, ele dá 1 hora de live, ele corta a gente de forma, como diria um amigo meu aqui de Canoas, corta a gente de forma anafilática. Então aí, para não dar esse corte anafilático no nosso rim aqui, a gente está no meio da fala e cortar, eu vou te pedir a gentileza, Lorena, tu entra com essa pergunta na próxima live, eu te coloco de ficha 1, e aí a gente vai seguir a live. Sanderlei, eu vou encerrar aqui, já vou, me dar 1 minutinho, galera, me dá 1 minuto e meio só para mim já botar essa live no ar no IGTV. E não esqueça que depois a gente sobe para o YouTube. Pessoal, fechamos agora, voltamos em instantes, tá? Valeu. Valeu.